Olá, tudo bem? Olá, turma. Olá, professor Emanuel. Tudo bem? Mais uma vez. Sou Cláudio Santana, aluno da disciplina de Geoestatística e estou vindo apresentar o artigo que eu escolhi como parte da avaliação da disciplina. O artigo selecionado é esse, com esse nome mais ou menos enrolado, Geostatistical Approach to Assess Mangrove Special Variability, a Bidecadal Scenario of Hagar Coast of Maharashtra. É uma abordagem geoestatística, utilização de ferramentas geoestatísticas para fazer o monitoramento, o acompanhamento da variabilidade espacial dos manguezais numa região da Índia. A Índia, um país com manguezais de extrema complexidade, inúmeras espécies, alta riqueza, alta diversidade. Manguezais indianos têm tigres, crocodilos imensos, merecem bastante atenção. Se a gente considerar que as áreas atingidas pela tsunami do início do século XXI, onde existiam manguezais, os danos foram muito menores ou inexistentes, só por esse fato a gente vê o valor, a necessidade de preservação, conservação desses ecossistemas. Isso não é uma foto do manguezal indiano, é uma foto genérica da internet, só para a gente ver. Todo mundo conhece um manguezal, mas só para a gente ver o aspecto do manguezal, raízes que fixam um terreno que naturalmente é muito instável. O manguezal está no encontro de dois ambientes, no encontro de dois mundos, o ambiente aquático e o ambiente terrestre. É uma vegetação que vai se desenvolver principalmente sobre terrenos de deposição de sedimentos recentes, tanto que na definição do IBGE para a vegetação brasileira, na classificação da vegetação brasileira do IBGE, manguezais e restingas são considerados vegetações pioneiras por estarem situados sobre terrenos considerados geologicamente recentes. São terrenos de 10 mil anos atrás. Estou falando um número mais ou menos genérico, mas são terrenos muito mais recentes do que, por exemplo, os escudos sobre os quais está assentado Cerrado, as montanhas sobre as quais está assentada a Mata Atlântica. Então, são formações pioneiras com uma dinâmica muito acelerada, ciclagem de nutrientes extremamente rápida, a própria dinâmica da vegetação também é muito variável. É bastante interessante que aqui no Brasil a gente tem bem menos espécies. Os manguezais indianos têm 70 espécies. O manguezal indiano tem jamelão, tem jambo. Os manguezais brasileiros têm bem menos espécies. Os manguezais amazônicos são mais volumosos, são mais ricos, uma estrutura um pouquinho mais complexa, árvores mais altas. Os manguezais do Sudeste, onde está inserida a nossa cidade, nosso estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, são um pouco mais simplórios, são menos complexos. A gente vai encontrar 3 a 5 espécies arbóreas, uma variação de 3 a 5 espécies arbóreas, dependendo da disponibilidade de nutrientes, nível do mar, variação de marés, a gente vai ter uma espécie, eventualmente. Em alguns locais a gente vai encontrar 4, em alguns locais até encontra 5. São uma risófora no estado todo, uma lagunculária, 2 espécies de Avicennia que não compartilham a mesma distribuição geográfica, embora elas se toquem em Macaé, elas se encontram em Macaé, e a gente tem uma população disjunta na cidade do Rio de Janeiro, e eventualmente você vai encontrar a erva botão,
que é um quarto gênero de uma outra família, a família Combretácea. Dando um pouquinho mais de complexidade, né, a esse ecossistema. E já falei muito do mangue. Bom, o manguezal é um ecossistema costeiro. Os manguezais e os ecossistemas associados trazem uma série de benefícios ambientais, né? Estoque de carbono acima e principalmente abaixo do solo, filtros para eutrofização de corpos d'água, áreas de reprodução de espécies pesqueiras, a importantíssima proteção da costa continental, né, contra marés, tempestades, ventos fortes, como eu citei a história da tsunami, sendo fundamentais nos dias de hoje, onde nós enfrentamos alterações climáticas eventualmente severas. E a redução da área desses manguezais no mundo todo, o Brasil incluído, o Brasil está no planeta Terra, os serviços ambientais dos manguezais estão comprometidos pela tendência de redução desses ecossistemas. São áreas de relativamente fácil acesso, tendem a ser vistas como áreas sujas, áreas mal cheirosas, por estarem localizadas no litoral. Costumam ter transformação para áreas de criação de peixes, etc. E com isso a gente tem alteração de ciclos naturais e a própria estrutura dos ecossistemas do planeta. A gente precisa de informação, a gente precisa de estudos, a gente precisa saber a resiliência desses ecossistemas. A gente está num contexto de alteração global. Por conta disso, esse estudo selecionado, ele faz um monitoramento de manguezais numa região da Índia de nome bem complicado, Raigash. Não sei se eu estou pronunciando certo. Um estado indiano chamado Maharashtra. E esse estudo teve a duração de 2 décadas. Na verdade, 2 momentos, 2 fotografias em 2 momentos diferentes, 2000 e 2019, usando imagens Landsat, imagens diferentes para cada período, foram utilizadas para extração e seleção de 28 remanescentes. Sobre esses remanescentes, foram calculados diversos índices de vegetação, que eu não vou detalhar o que são, as siglas estão aí, RVI, DVI, GNDVI, TNDVI e NDVI, que é o índice mais utilizado, mais conhecido, e que foi selecionado para uma sintonia mais fina, algumas análises um pouco mais detalhadas. Com base nesses índices de vegetação, foram gerados dendrogramas, medindo a similaridade entre esses remanescentes. E o valor utilizado para medir essa similaridade foi justamente o NDVI, que foi ajustado pelos melhores métodos de ajustes para cada semivariograma. Sim, foram gerados semivariogramas utilizando-se esses valores de NDVI para os anos de 2000 e 2019. E os dendrogramas baseados nos valores dos semivariogramas foram baseados no método do vizinho mais próximo, método de agrupamento do vizinho mais próximo, e usando a distância euclidiana quadrada. Eu não vou conseguir colocar de uma maneira visual, de uma maneira decente, vamos dizer assim, o todo das imagens. Eu estou selecionando aqui alguns exemplos do tipo de imagem, banda espectral utilizada, e a análise realizada, mas assim, a gente está vendo aí uma análise NDVI de 2 das áreas, das 28 áreas selecionadas. Eu estou apresentando aqui de uma maneira que seja possível vocês visualizarem 2 áreas, Camote e Vague Valley. Eu não vou ficar falando esses nomes, vai ser impossível. Mas onde a gente pode observar aumento ou redução da área de manguezal. Assim como também estou apresentando para vocês, por acaso, para as mesmas áreas, os semivariogramas gerados, ok? Utilizando os valores de NDVI. Esses semivariogramas usaram valores de NDVI. E os dendrogramas gerados, para cada período, para cada ano analisado, estão aí.
no ano 2000, no ano 2019. Nas duas situações, a gente consegue visualizar a formação de 3 agrupamentos, 3 clusters. O primeiro agrupamento, em 2000, possuía 20 pontos, né, 20 locais, 20 situações amostrais. O segundo cluster eram 7 locais e o terceiro cluster era um outlier com apenas um local de amostragem. Em 2019, a dinâmica muda, quer dizer, dinâmica já é mudança. A situação muda por conta da dinâmica nesses 19 anos. O primeiro cluster se amplia para 24 locais, o segundo cluster e o terceiro cluster, cada um com 2 locais, acabam sendo meio que 2 outliers. Na verdade, o terceiro cluster é um outlier. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Então, como eu falei, o dendrograma permite visualizar 3 grupos. E a interpretação disso, baseada nas imagens e nos valores apresentados, permite interpretar que o primeiro grupo reúne os manguezais sobre depósitos de sedimentos mais instáveis, por isso a gente tem um alcance maior de valores no maior range, uma maior régua de valores, o que explica essa dinâmica de 24 para 20, etc. e tal. O segundo grupo apresenta manguezais em melhor estado e sobre terrenos mais estáveis, coincidentemente. E o terceiro grupo reúne manguezais com maiores variações em suas características e concorrências insignificantes dos depósitos instáveis de sedimentos. E esses agrupamentos, segundo a interpretação do estudo, mostram principalmente a grande similaridade dentro de cada grupo. Eu extraí essa última frase, ela é quase a tradução literal de uma frase que está no estudo, e isso é um pouco óbvio quando a gente considera uma análise de similaridade. Afinal de contas, a gente tem que ter similaridade dentro de cada grupo para formar os grupos. E um desdobramento aí da interpretação, que os remanescentes com os mais altos patamares, aí a gente está fazendo a interpretação dos semivariogramas, os remanescentes com mais altos patamares no primeiro agrupamento, no primeiro cluster, eles possuíam maior espectro de valores de NDVI. E nesse primeiro agrupamento, a gente observou maior incidência, maior ocorrência do crescimento de manguezais, do desenvolvimento dessa vegetação. Eram 20 remanescentes em 2000 e 24 remanescentes em 2019. O segundo agrupamento, ele mostrou maior alcance e maior patamar, maior seu, patamar mais alto. Esses remanescentes tiveram maior expansão em área. Enquanto o primeiro cluster mostra agrupa remanescentes que tiveram maior desenvolvimento interno, o segundo agrupamento mostrou maior expansão de área. Eram 7 remanescentes em 2000, restando 2 em 2019. E o terceiro agrupamento, em 2000, ele era só um remanescente que formava um outlier. Em 2019, esse outlier continua sendo outlier, só que com 2 remanescentes. Eles possuem maior alcance e os menores patamares. E tem valores bastante distintos de NDVI em relação aos outros 2 clusters, 2 outros agrupamentos. Quando a gente pensa considera as imagens de 2019, o primeiro cluster tem maior alcance, alto alcance, e mais baixos patamares, indicando alta dependência espacial e também alta similaridade. O segundo cluster possui mais alto alcance, em 2019, e os mais altos patamares, tendo maior dependência espacial entre os 3 clusters. E, como eu citei no slide anterior, o terceiro cluster é formado por 2 outliers, também com valores completamente distintos. Como eu disse, o manguezal é um ecossistema, é um tipo de ecossistema extremamente dinâmico. Marés, substrato extremamente instável, espécies com rápido crescimento, rápido desenvolvimento das suas comunidades, possibilidade de expansão de área e redução também
Então, isso explica essas flutuações, essas variações bastante distintas, bastante extremas. É só um gráfico extraído sobre área líquida, variações de área líquida nos dois momentos de amostragem, nesses remanescentes. Tem uma tendência geral de aumento ou manutenção da área líquida, embora a gente veja algumas situações de redução, mas visualmente as situações de redução se mostram bem menos significativas do que as situações de aumento de área. A lista dos locais avaliados com os valores numéricos de variação de área para cima ou para baixo, área líquida. E assim, para a gente começar a fechar, os resultados de 2019 eles apresentam maior dependência espacial em relação a 2010 e se relacionam ao aumento da extensão de uma boa parte dos remanescentes. Esses remanescentes possuem crescimento principalmente sobre os depósitos, chamados depósitos instáveis. É uma tradução meio torta que eu fiz para o termo em inglês mudflat, que é uma coisa que é mais fácil da gente visualizar do que necessariamente explicar. Mas o dia que vocês visitarem o manguezal e afundarem até o pescoço, como já aconteceu comigo, vocês vão saber o que é um mudflat. E vão ver a dificuldade de desenvolvimento de vegetação sobre isso e vão entender o quanto isso afeta essa variação de números, essa variação de índices, essa variação e essa dependência espacial. E isso tem alteração sobre padrões estruturais do manguezal, e esses padrões estruturais têm interferência direta na dependência espacial. Então, agora a gente entrando nas conclusões, que a variação temporal de manguezais, ela é sim passiva. Dá para a gente fazer análise dessa variação temporal de manguezais através das ferramentas geoestatísticas. Elas são seguras, são precisas e permitem fazer esse tipo de análise. Os remanescentes mais próximos à costa apresentaram alterações decorrentes do incremento de área, ou seja, expansão dos remanescentes. Já os remanescentes situados mais no interior, sobre sedimentos mais estáveis e próximos a atividades humanas, eles tiveram alterações relacionadas à estrutura. Tanto quando a gente considera o incremento dessa estrutura, aumento de volume, aumento de altura, diâmetro, como também alterações do ponto de vista negativo, como a pressão antrópica, o uso pelo ser humano, a remoção de manguezais, a redução da área pelo corte para a utilização de madeira. Isso são padrões que a gente também vai ver aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro também. E uma causa provável para a variação, para as variações também, para as variações dentro dos remanescentes avaliados, é o aumento do nível do mar, que aumenta a penetração de cunha salina sobre o continente, mar avançando sobre o continente, ainda que você não tenha aquela figura da tsunami, aquela figura da elevação do nível do mar, etc., desculpem o etc., a gente vai observar que a salinidade vai se modificar. E isso tem influência direta sobre a alteração da estrutura dos manguezais. Algumas espécies de mangue são mais tolerantes a essa salinidade, talvez possam ser dominantes, outras espécies são generalistas. Então a gente vai ter variação de estrutura e, eventualmente, até mesmo variação de área. O manguezal, então, sendo, vamos dizer, favorecido por essa maior predominância de ambientes marinhos em áreas mais interiorizadas. Então, a gente viu que a ferramenta geoestatística ela é adequada para esse tipo de análise. E, assim,
Estou encerrando minha apresentação aqui, só quero dizer que esse trabalho, a análise desse artigo, talvez até mude algumas coisas no próprio estudo que eu estou realizando, já que a minha parte de campo ainda carece de muita informação, estou trabalhando com uma base de dados primários, de dados secundários, que eu preciso complementar com alguma coisa de dado primário, mas isso provavelmente vai alterar coisas na minha tese, no meu resultado final. E só posso agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer ao professor Emanuel a compreensão, minha situação de saúde e outras situações também. E muito obrigado a todos, muito obrigado ao universo. E mais uma vez, obrigado, professor Emanuel.